O julgamento que começou hoje no Supremo Tribunal Federal reúne alguns dos advogados mais experientes do Brasil, lado a lado, no STF. E amanhã, quarta-feira, devemos ter a decisão final. Se os 8 denunciados, entre eles Jair Bolsonaro, se tornarão réus no inquérito do plano de golpe. Sobre esse primeiro dia, eu converso com a advogada criminalista Ilana Martins Luz. Doutora Ilana, muito obrigado pela sua presença no nosso CNN Prime Time. Primeiro, eu pediria para a gente olhar do ponto de vista das defesas. Como é que a senhora viu, com a sua experiência, a participação dos advogados, talvez principalmente entre os questionamentos ao processo em si? Eles levantaram alguma coisa que já não havia sido levada em conta? Boa noite. Boa noite, Márcio. Mais uma vez, obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Olha, eu acho que os advogados levantaram questões muito relevantes. É o que eu costumo dizer. A acusação fez a versão dela, né? Trouxe ali a história, construiu a versão da denúncia, e agora a gente está vendo a versão das defesas e podendo aí avaliar os dois lados, né? O que é a grande beleza do contraditório, e para isso que ele serve mesmo. As defesas trouxeram preliminares relevantes, que eu acho que não vão se esgotar aqui, tá? Principalmente a questão da validade da colaboração premiada. Tem pontos ali interessantes levantados, como o fato da colaboração ter sido feita com a Polícia Federal no primeiro momento, sem anuência da PGR, né? Que inclusive já no passado foi objeto de anulação em outro caso, né, em outra colaboração, que é a do Sérgio Cabral, que a gente já viu aqui. Então, esse é um ponto relevante, eu acho que esse ponto vai voltar à análise, e a questão da voluntariedade, né, que eu também acho que vai voltar à análise, principalmente quando a íntegra, porque pelo que eu entendi, nem toda a íntegra da investigação está com as defesas, eu acredito que isso deva voltar à tona no momento do julgamento posterior, né? Que, ao que tudo indica, vai se desenrolar, porque aparentemente, né, até pelo que alguns ministros deixaram transparecer hoje, é possível que essa denúncia seja realmente recebida e todos se tornem réus para que haja aí a ação penal. Então, eu acho que essas questões vão voltar. Em matéria de mérito, é um ponto importante, eu acho que a defesa também tem uma alegação muito boa, e que vai aí trazer debates acalorados, que diz respeito à individualização das condutas, né? Porque não é porque você tem um crime que foi praticado por diversas pessoas que necessariamente todo mundo responde por tudo, sem que você precise aí, claro, identificar a aderência ao plano e principalmente o conhecimento de todo mundo em relação ao plano. Então, eu acho que esse vai ser um debate forte ao longo da ação penal, e acho que também o debate de se de fato houve o início, né, dos atos de execução. Isso também já foi levantado antes, mas eu acho que esse tema vai voltar com força ao longo aí do julgamento de mérito. Mas só para ficar claro, apenas durante o julgamento de mérito, ou se a denúncia for aceita durante o julgamento? Ou a gente corre o risco deste ser um daqueles julgamentos que voltam anos depois com recursos, anulações? A gente corre esse risco também, doutora Ilana? Olha, a questão é que o tema já está sendo julgado pelo Supremo, né? Então, aqui, diferente do que ocorreu na Lava Jato, por exemplo, a gente não tem tantos recursos, né? Talvez haja aí um recurso para o pleno, já que o julgamento está sendo feito por uma turma, mas eu não acredito que a gente tenha espaço aí para tantas mudanças, a menos também que aconteça algo que aconteceu ao longo do mensalão. Não sei se todos se recordam, a gente teve uma mudança de ministro ao longo da votação, né? E em sede de embargos, alguns entendimentos ali foram alterados. Então, é possível, mas eu não acho que isso talvez venha a acontecer com tanta força como a gente viu na Lava Jato, porque o caso já está começando no Supremo, né? Como é que a senhora viu a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, que não era obrigado a comparecer nesse primeiro dia de julgamento? Como é que a senhora viu a presença dele? Qual é a estratégia da defesa ali? Ou é uma questão mais política? Olha, é difícil dizer, né? Porque, enfim, fica uma questão muito própria ali do advogado, uma questão de cliente-advogado. Mas eu imagino que tenha sido, sim, uma questão política para marcar uma presença enfim, demonstrar ali uma coragem de enfrentar o julgamento. Eu arriscaria dizer isso, mas não me arriscaria a dizer da questão da estratégia de defesa, porque eu acho que fica algo muito
próprio ali das partes envolvidas. E como é que a senhora viu também, e é natural que isso aconteça, mas eu queria ter a sua visão, esses pontos de desacordo, ou como disse já o nosso analista Theo Cury, o contraponto que foi Luiz Fux a alguns posicionamentos de Alexandre de Moraes nesse julgamento. Até que ponto isso começa a levantar dúvidas sobre o que foi todo esse processo que virá a culminar amanhã? Eu acho que isso é uma vitória para a defesa, né? A defesa, ao menos, está começando a tocar um ministro. E eu acho que talvez ao longo do julgamento a gente possa ter aí uma evolução disso, de repente, principalmente quando todas as evidências forem disponibilizadas. Então, eu enxergo como uma vitória da defesa aí nesse aspecto. Vem surgindo questionamentos a forma como o ministro Alexandre de Moraes tem conduzido esse processo. E, inclusive, hoje ele aproveitou para reforçar que a Justiça ofereceu acordos a mais de 1.000 envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Eu peço licença para a senhora, primeiro para a gente rodar esse trecho do julgamento e depois eu vou retornar com a entrevista. Mas é importante ouvir o que disse o ministro Alexandre de Moraes, até com a ajuda do ministro Flávio Dino. Nós já homologamos 542 acordos de não persecução penal oferecidos pelo Ministério Público, em que 542 réus, porque no caso a denúncia já tinha sido oferecida e aceita, confessaram que faziam parte de um grupo, uma organização, um grupo criminoso, uma associação criminosa que pleiteava a intervenção militar e o golpe de Estado. São 542 e foram condenados à prestação de serviço à comunidade porque fizeram acordo à proibição de participar de redes sociais por um período, participação no curso de Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, organizado pela Procuradoria-Geral da República, e já o Poder Judiciário arrecadou em multa quase, em relação a esses 542, quase 2 milhões de reais para que fosse os gastos que chegaram a mais de 30 milhões da destruição realizada no dia 8 de janeiro. Ou seja, desses 542, obviamente não há ninguém cumprindo pena privativa de liberdade. Não, todos prestação de serviço à comunidade. Todas as pessoas aceitaram o acordo ou houve pessoas que recusaram o acordo? Não, houve oferecimento para mais de 1.000 pessoas e vários recusaram, dizendo que realmente querem a intervenção militar. Esse momento do julgamento, numa interpretação absolutamente livre aqui, teria a seguinte mensagem: podem reclamar, fiz tudo dentro da lei. Eu pergunto para a senhora, doutora Ilana, como é que esses questionamentos que o ministro sofre neste momento, em relação, por exemplo, à cabeleireira, que ele determinou uma pena, ainda vai ser definido isso pela turma, de 14 anos de prisão, que pichou a estátua da Justiça, perdeu o mané. Até que ponto esses questionamentos interferem nesse processo? Olha, eu enxergo esses questionamentos como natural. A gente viu um pouco disso na Lava Jato lá com o juiz Sérgio Moro. Uhum. E eu imagino que isso vá, sim, voltar à tona e que vá ser objeto de questionamento por outras defesas. Acho que não só, inclusive, pelo núcleo político, mas com certeza pelas outras denúncias aí que foram oferecidas pela PGR. Eu acho que é natural e faz parte do jogo aí, do contraditório e da ampla defesa. O que a gente pode esperar para amanhã, doutora Ilana? Amanhã teremos realmente a definição disso. Olha, eu arriscaria dizer, pelo que alguns ministros anteciparam, pelo que eu entendi, aqui de novo, vou usar até a sua expressão, uma interpretação livre, né? Mas eu arriscaria dizer que talvez essa denúncia sim seja recebida, até porque nesse momento a gente tem, e os próprios advogados já falaram isso, né? A gente tem um estándar menor para aceitar, né? Para receber a denúncia. Então, eu imagino que houve aí uma sinalização de que provavelmente essa denúncia será recebida e que a gente vai ter um longo caminho aí de enfrentamento da ação no mérito e nas preliminares, que eu não acredito que vão ser afastadas e que a defesa vai desistir delas, porque tem umas que são muito relevantes e que podem trazer aí consequências importantes para os acusados. Eu conversei com a advogada criminalista Ilana Martins Luiz. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença na programação da CNN Brasil, claro que no nosso CNN Prime Time. Boa noite, doutora Ilana. Boa noite, Márcio, boa noite aos telespectadores e muito obrigada também pelo convite. Estou sempre à disposição. Nós te agradecemos. Obrigado mesmo.